Boa tarde, Dr. Fernando Guimarães. É um prazer estar aqui falando mais uma vez sobre compliance. E nesse momento queríamos tocar no assunto sobre compliance regulatório, compliance das instituições financeiras, que é um momento muito importante do Brasil e do mundo sobre a necessidade e com leis novas sobre compliance. Boa tarde, Dr. Miranda Guimarães. Vamos tentar falar aqui em alguns minutinhos, sobre esse assunto tão importante aí, que tem sofrido profundas transformações, O mercado financeiro tem se transformado muito com open banking, com outras medidas de desregulação, de certa forma, até se pode dizer, do setor, ou de inovações regulatórias, talvez melhor até, e que tem acompanhado tecnologias, novas tecnologias que têm surgido, inclusive tecnologia de tokenização, e tecnologias em geral financeiras, que se costuma chamar fintech, de uma forma mais ampla, e em geral, o público em geral costuma conhecer fintech como sinônimo de um banco digital ou de uma instituição financeira que faz uso intensivo dessa tecnologia. Mas a tecnologia aplicada ao mercado financeiro costuma ser chamada de fintech, E a regulação do mercado tem tentado acompanhar esses movimentos aí das novas tecnologias. Vamos falar um pouquinho como é que é, uma linha geral, a regulação do sistema financeiro. Ele é composto por leis, leis que regem o sistema financeiro, algumas leis específicas de alguns instrumentos financeiros, E aí tem a competência do Conselho Monetário Nacional para regular a atividade financeira. E, no caso das instituições financeiras, a regulação do Banco Central do Brasil. Então, o Conselho Monetário Nacional, através de de resoluções, e o Banco Central por circulares, de uma maneira geral. Também, do outro lado, também aí no mercado financeiro, mais especificamente no âmbito do mercado de capitais, a gente tem o Conselho Monetário Nacional com algumas resoluções, mas principalmente a competência da Comissão de Valores Mobiliários, Então, com as suas instruções, E hoje, tanto o Banco Central quanto a Comissão de Valores Mobiliários lançou o sandbox regulatório, cada qual o seu próprio sandbox regulatório, que é um ambiente inovador de testes, para que os players de mercado possam experimentar novos modelos de negócios supervisionado pelos órgãos reguladores. Isso faz uma grande diferença, e isso é muito bom para a inovação financeira de uma maneira geral. Muito bem, exatamente esse aspecto eu tenho falado na classificação das questões ab intra, ab extra, ad intra e ad extra, que são as questões de quem faz o compliance, se faz internamente ou se faz externamente. E a questão de quem faz e das normas que são, então também são normas internas e normas externas. Um grande exemplo, a gente vê que lá em 1950 não se falava em compliance, só nos Estados Unidos falava compliance para comprar imóveis e coisa parecida, mas já existia o compliance no Banco Central. E eu lembro que os fiscais do Banco Central, que faziam a operação de compliance
abre extra, né? Eles iam nos bancos e olhavam antes que acontecesse qualquer fato. Então eles olhavam e diriam: olha, aqui não pode fazer isso, deve fazer aquilo. Era excelente, os bancos adoravam esse compliance. Então chegava no compliance, que era só a fiscalização de câmbio do Banco Central, ia lá, fazia a fiscalização. Bom, aí o banco executava. Quando o banco executava, eles levavam o serviço para o Banco Central. E aí, no Banco Central, o fiscal olhava novamente e dizia: ó, isso está ok. Nunca dava problema. Era raríssimo haver um problema, porque era um sistema muito bom, e isso é o avô do compliance. Né? Então, o Banco Central já é um exemplo de como o compliance pode ser simples e pode ser benéfico para todo mundo. É aquela situação win-win, ganha-ganha. Né? Então, essa expectativa sobre as novas formas de compliance, acredito que venha melhorar muito todas as situações, e a corrupção, o único jeito de acabar deve ser o compliance. Eu acredito fortemente nisso. Na atividade financeira, uma das preocupações importantes dos reguladores são as questões prudenciais, né? Hoje a gente tem um desafio ainda maior, porque a regulação sempre foi baseada nas entidades, né? Então, um determinado banco, né, uma instituição financeira, ela é regulada, e sempre foi pelo Banco Central desde que constituído, né? E isso no Brasil sempre funcionou muito bem, aparentemente, né? Salvo alguns casos aí pontuais, mas de uma maneira geral a gente não teve corrida aos bancos, nenhum tipo de evento assim que pudesse provocar risco sistêmico, que é o principal aspecto que tem que ser levado em consideração, é o principal aspecto que justifica mesmo a regulação da atividade financeira. Hoje em dia, com essa tendência de finanças descentralizadas, né, ou DeFi, como chamam na sigla em inglês, essas questões começam a ficar um pouquinho mais complicadas, um pouquinho mais complexas, porque, e ainda mais no contexto de Open Banking também, né, porque o compliance, né, a regulação de uma maneira geral, e o compliance, ele não é só baseado na entidade, mas também mas principalmente, sobretudo, na atividade que é desempenhada. Então isso aí apresenta um grande desafio para os reguladores, né? A gente quer, e todos querem, que haja cada vez mais concorrência no mercado financeiro, né? Isso é bom para o público em geral, para os consumidores, mas por outro lado tem essa necessidade de se controlar, regular e evitar alguns eventos extremos, assim. Então tem essa dicotomia, digamos assim, essa tensão entre regulação e liberdade econômica também, né? Eu acho que é esse o ponto que os reguladores estão buscando encontrar nesse momento, né? E para as empresas é muito interessante estarem atentas a isso, né? Porque também, além do compliance das instituições financeiras propriamente, tem o compliance que as empresas que querem se relacionar com o mercado financeiro precisam estar atentas, né? Então, cumprir todas as normas do Banco Central, claro, naquilo que diz respeito ao seu lado, né? As operações, e hoje, inclusive, o próprio Banco Central tem uma agenda importante de sustentabilidade, né? Esse é um outro ponto que seria interessante a gente comentar. E para o mercado de capitais também há crescente preocupação em termos de sustentabilidade, tanto questões ambientais, né, sociais e de governança, né? Mas eu acho que esse é
é um ponto que a gente pode aprofundar num outro momento, né? Porque é uma questão muito interessante e que desperta aí um interesse geral bastante grande, e também muitas questões se colocam a partir desse aspecto, né, de compliance socioambiental. E a gente vê que o Banco do Brasil exercia a função do Banco Central. Ele era uma atividade mista, ele era banco múltiplo e, ao mesmo tempo, era uma agência reguladora. Nem sabia disso mais. Aí, lá, quando criou-se o Banco Central, foram passando funções do Banco do Brasil para o Banco Central. Uma dessas foi justamente a fiscalização de câmbio. E o câmbio é extremamente importante, sempre foi, porque o Brasil dependeu muito do câmbio e eram as nossas divisas. Hoje não estamos tão dependentes, mas era a sobrevivência do Brasil. Então o câmbio era fundamental. E como agência reguladora, o compliance era primordial, era extremamente importante. Então, é um precursor do compliance, né? Então, nós vemos hoje as instituições financeiras, instituições de crédito, todas elas necessitando trabalhar com o compliance, né? Extra, que vem de fora, e intra no seu interior, né? Acredito isso o fundamento da atualidade e do fim da corrupção. Acredito fortemente que, implementando compliance, não que acabe 100%, mas pode reduzir 90%, 95% a corrupção. Compliance veio para ficar e é um fundamento na nossa história.